Evolução e pensamento econômico. O pensamento econômico passou por diversas fases que se diferencia amplamente com muitas discrepâncias e oposições. No entanto, a evolução desse pensamento pode ser dividida em dois grandes períodos: a fase pré-científica e a fase científica econômica. A fase pré-científica é composta por três fases: a antiguidade grega, que se caracteriza por um forte desenvolvimento dos estudos políticos filosóficos; a Idade Média, o pensamento escolástico, repleta de doutrinas teológicas, filosóficas e tentativas de moralização das atividades econômicas. E o mercantilismo, onde houve uma expansão dos mercados consumidores e, consequentemente, do comércio. E a fase científica pode ser dividida em quatro grandes e distintas concorrentes de pensamentos: a fisiocrácia, a escola clássica e o marxismo. Esta primeira prega a existência de uma ordem natural, onde o Estado não se deveria intervir nas relações econômicas. Os doutrinadores clássicos acreditavam que os Estados deveriam intervir para equilibrar o mercado, oferta e demanda, através dos ajustes de preço, mão invisível. Já o marxismo gritava com a ordem natural e a harmonia de interesses. Ele defendia pelos clássicos, afirmando que tanto como o outro resultavam na concentração da renda e a exploração do trabalho. O pensamento econômico nasceu na antiga Grécia, com os pensadores Platão e Aristóteles, que escreveram problemas do comércio e a riqueza da época. Já a Idade Média, onde as ideias predominavam em torno da Igreja Católica, que gerencia o comércio entre os séculos XV e XVIII. Surgiu a ideia do mercantilismo. Alguns fisiocratas franceses começaram a formular a ideia de um modelo econômico. Mas, segundo os registros da economia mundial, nasceu no ano de 1776, quando o filósofo e economista Adam Smith publicou em sua obra chamada Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Parte dos escritos de Smith foram desenvolvidos depois por outros economistas no século XIX. Nos anos 80 surgem as escolas neoclássicas, que introduzem ideias de novas produções do pensamento econômico. John Keynes foi o analisador de Grande Depressão econômica, e a teoria keynesiana foi sendo desenvolvida até por matemáticos com uma forma bem analítica. As origens da economia política. Por volta dos meados do século XVII, observa-se uma crescente concentração de escritos a respeito de temas econômicos, mais precisamente temas relacionados à vida comercial. O que diferencia esses escritos dos trabalhos anteriores é que tais temas passam a ser vistos como temas suscetíveis de análise científica, em função de procedimentos intelectuais oriundos da filosofia das ciências da natureza. Os escritores desses tratados são agora livres pensadores cujo interesse é analisar de forma sistemática a reprodução de vida material em sociedades mercantis. Esse é o objetivo da economia política, as relações entre os homens da reprodução da vida material. O ponto da partida: existem certas dificuldades metodológicas com a definição do ponto da partida da economia política. O que se entende por ciência válida hoje em dia afeta as
condiciona as interpretações sobre o passado, produzindo-se uma multiplicidade de histórias do pensamento econômico. Natureza da ciência, a economia política tem um objetivo de estudo, as relações mercantis, que sofrem contínua transformação e tem sua vigência datada. Pelo fato de alguns itens da temática econômica antecederem o ambiente vital da economia política, houve uma reflexão sobre problemas econômicos antes da constituição de um sistema de pensamento econômico minimamente identificados, reconhecer as manifestações remotas de pensamentos não nos deve levar a deixar de caracterizar a economia política como um sistema datado, que de antemão condiciona historicamente do seu ponto de partida. Outro problema para a identificação do ponto da partida. A delimitação do campo de investigação científica da metodologia pertinente estava ainda em processo durante a fase dos precursores. Dessa forma, os mesmos acabaram por mesclar a reflexão econômica e diversos outros tópicos. Não podemos procurar nos precursores a estrutura de um sistema ainda mais constituído.